20 conselhos para enriquecer do zero e conquistar a vida que você sempre sonhou. Se você deseja ter liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, você precisa aplicar as coisas corretas que vão te possibilitar ter esse resultado. Então, sabe de uma coisa? Existe um padrão entre as pessoas que têm sucesso. Quando eu não conseguia vender todos os dias, quando eu não conseguia ter a vida que eu queria, eu sempre observava que estava errando nas coisas simples. E hoje, nesse vídeo, você vai ter um compilado de 20 conselhos para enriquecer do zero. Então, acompanhe até o final. Fala galera, Aécio da Meteo por aqui e nesse canal eu te ensino a vender trabalhando na internet. O meu foco é fazer você ganhar muito, mas muito dinheiro. Então, te explicando por que eu tomei a decisão de fazer esse vídeo, muitas pessoas falham no básico e eu sei que eu só posso continuar crescendo por conta do que eu fiz ao longo do processo. Então, por conta disso, se torna inevitável o meu crescimento. E aí, você aplicando as mesmas coisas, você vai perceber que, mesmo você já ganhando bem, você vai continuar crescendo. E eu tô falando de você literalmente enriquecer, literalmente você conquistar a vida que sonhou. Eu não sei o que é que você sonha. Não sei se também é trabalhar 100% da internet e conseguir ter grandes faturamentos, poder ter tudo aquilo que você deseja, mas a questão é uma só. Você tem que corrigir os erros. E dito isso, deixa teu gostei no vídeo, inscreva-se no canal porque aqui eu foco em trazer conteúdo para você colocar dinheiro no bolso e sorriso no rosto. Primeiro conselho, estabeleça metas claras. Muitas pessoas, quando desejam enriquecer, elas têm a meta de enriquecer, mas elas não têm uma meta clara de quanto elas vão fazer no mês. E você precisa ter um alvo para ir atrás dele. Seja enriquecer, emagrecer, qualquer coisa. Então, a partir do momento que você estabelece uma meta clara, qual é o valor que agora para você já vai fazer uma diferença, que você tem que se esforçar mais. E isso fica mais adaptado à realidade. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é colocar essa meta muito alta. Isso te desmotiva. Muitas vezes você não sabe por que está procrastinando. E muitas vezes é porque essa meta está tão alta que você mesmo inconscientemente não acredita. E logo você se sabota. Ou seja, se você pega, reduz essa meta, deixa mais próximo, isso se torna algo alcançável e você tem mais motivação. Então estabeleça com muita clareza e depois vai atrás, não dá desculpa, faz o melhor com o que você tem. Eu sei que existem muitas pessoas que têm disciplina, mas existem muitas outras que querem, mas não estão fazendo. E querer de verdade é fazer mesmo quando você não tem motivos para continuar. Aí você demonstra que quer, porque por muito tempo eu passei trabalhando com altos e baixos, tinha mês que ficava no positivo, tinha mês que ficava no negativo, e o que as pessoas não entendem é que quando eu estava no negativo e mesmo assim continuava, é porque eu de fato queria. Porque você continuar quando tudo tá bom é fácil. Quero ver você continuar quando nada te dá motivos, mas você quer tanto, mas tanto, que você estabeleceu na sua mente que nada nem ninguém vai te parar, que você vai até aprender, porque se alguém no mundo conseguiu e você deseja, você também consegue, só tem que se dedicar, abrir mão de algumas coisas. Dito isso, segundo conselho, crie um orçamento. Muitas pessoas não colocam um orçamento para estar investindo. E é importante você estabelecer um orçamento, porque quanto mais você investe em conhecimento, quanto mais você investe para vender mais, investe em você, você ganha mais. Então existem investimentos que são necessários. É um pré-requisito para você chegar mais longe. Muitas vezes, por conta de um curso, por conta de um investimento feito, por conta de um orçamento que já estava determinado para mim investir, foi o que me ajudou a aprender algo novo. E eu garanto a você que sempre o que está faltando para você chegar agora no seu objetivo, na meta que você estabeleceu, é um conhecimento que alguém já tem. Então, se você cria um orçamento para usar nisso em específico, fica mais fácil, inclusive, criar um orçamento onde você deixa claro que vai investir
em conhecimento, mas que também vai ter lazer, as coisas básicas, já ficar tudo separado. E fora isso, o resto, principalmente no primeiro momento, reinveste o máximo possível para que você chegue em um momento que já tem tanto voltando que agora você não precisa mais reinvestir do seu bolso. Agora é só deixar que a bola de neve não vai mais parar. Terceiro conselho: reduza os juros de dívidas altas. Existem pessoas que estão em inadimplência, que estão em dívidas, e todas essas dívidas que são um valor alto, não tem medo de entrar em contato para reduzir os juros, de renegociar, mas entenda que quando você está na inadimplência, quando você está com uma dívida alta, se você reduz, você já literalmente ganhou muito dinheiro, porque se você vai pagar milhares de reais em juros e você consegue reduzir isso, meu amigo, esse dinheiro vai ser gasto em você. E muitas vezes as pessoas antecipam um sonho, aí elas ficam pagando juros muito altos e elas deixam de viver no futuro. Por quê? Porque no presente elas fizeram dívidas com juros. Então comece a reduzir as que existem e não começar novas com altos juros. Sempre, se for fazer algo, que seja algo que faça sentido, busque algo que de fato compense. Quarto conselho: invista em educação financeira. Até porque, para você saber quando é viável você fazer uma dívida ou não, você precisa entender o básico de educação financeira. Exemplo prático: quando você começa a ter dinheiro, às vezes você pode querer comprar tudo no débito, e isso é um erro. Como assim comprar no débito, comprar à vista é um erro? Porque dependendo, se você não vai ter nenhum desconto, é melhor comprar no cartão, começar a acumular pontos, e isso vai voltar para você. Você vai começar a ganhar 1.000, 2.000 por conta dos pontos. Você vai começar até a fazer valores maiores, dependendo de como é a movimentação, mas vale muito mais a pena você estar dividindo e você continuar trabalhando com dinheiro, porque aí você dividiu e não aumentou em nada, vai passar pelos próximos meses, mas você tendo organização. O problema é que as pessoas, quando começam a usar cartão, elas não se controlam, aí elas acumulam muitas dívidas no mês, aí o valor começa a ficar alto. Mas se você investe em educação financeira, você passa a entender que existem muitas dívidas que, se dividido em 12 vezes não aumenta os juros, divide, porque durante esses 12 meses você vai ganhar mais do que o que você vai pagar ao você saber utilizar o dinheiro. Isso é investimento de crescimento. Quando você sabe dividir da forma correta, quando compensa, você vai continuar utilizando o dinheiro e você vai ter investimento para você estar crescendo, que é uma das coisas essenciais durante toda a sua jornada. Ter poder para comprar algo, vender, para estar investindo no seu negócio, e se acontecer alguma coisa, você está com dinheiro ali no fluxo de caixa. Quinto conselho: diversifique seus investimentos. Muitas pessoas acabam cometendo o erro de focar em apenas uma renda. E pare e pensa comigo, se você perde a única renda que tem, meu amigo, você fica desesperado. Então hoje, seja você CLT, seja autônomo, se você tem uma renda, você corre um alto risco. O que é que eu aconselho? No mínimo, sempre são 3 rendas. Uma renda fixa, que já paga as coisas do mês, uma variável que você sempre pode se dedicar mais para colocar mais dinheiro no bolso, e a escalável, que através da internet existem várias coisas que você só precisa de consistência. A escalável não é milagre, não é mágica, é sobre consistência. É só você começar e não parar. É só você entender que você vai colocar 10 reais e no longo prazo esses 10 reais volta 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000, porque existe os juros compostos trabalhando, existe a escala, existe uma série de coisas que no digital isso trabalha a nosso favor. No negócio físico, você tem custo com equipe, tem uma margem de lucro muito pequena, e no digital, mesmo quando você tem uma equipe grande, a margem também permanece sendo alta. Ou seja, diversifique. No momento atual, está fazendo só, você já consegue ver uma renda que menos tempo você consegue ser consistente e manter ali o crescimento contínuo. Então, você dedica menos tempo por dia, mas
você foca na consistência para garantir que esse resultado vai vir. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu gostei, deixa teu gostei nesse vídeo. Afinal de contas, eu poderia trazer só conteúdo técnico, mas o que mais me transformou foi ir atrás de mais conhecimento. E por isso eu estou trazendo muitos vídeos e eu vou começar a trazer treinamentos, literalmente, para você se desenvolver e saber exatamente como é que melhora cada uma das coisas. Ou seja, deixa teu gostei e para ter muito resultado, o seu lugar é aqui. Então, inscreva-se no canal e vamos lá. Qual é o sexto conselho? O sexto conselho é poupe, ou seja, comece a guardar, porque se você não tem o hábito de poupar, tudo que entra você gasta, independente de quanto você estiver ganhando, isso vai permanecer. E dói, mas eu preciso falar para você a verdade. A verdade, ela transforma muito mais do que a ilusão. Você pode querer ter carros, ter casas, viajar, e todos merecem colher os frutos dos seus esforços. Mas existem muitas pessoas que, por antecipar, estão sempre muito endividadas. Então, por exemplo, eu conheço umas 3 pessoas bem próximas que recebem muito, mas muito, só que todo mês não tem praticamente nada na reserva. Então, por exemplo, se acontece algum problema de saúde, mesmo ganhando muito, não tem nada na reserva. Ou seja, do que vale você estar ganhando muito, independente do nível que você chegou, se você está sempre gastando tudo. Agora, você pode dizer, mas o motivo de eu estar gastando é porque só se vive o hoje. Sim, só se vive o hoje, mas ninguém sabe o dia de amanhã. E se amanhã você não puder mais pelo próximo mês trabalhar, acontecer alguma coisa. Então, poupar não é apenas para, se você precisar, poder estar utilizando, usufruindo, mas é para uma segurança nos momentos que você quiser também pegar esse dinheiro e investir em oportunidade, porque eu preciso dizer uma coisa para você. Eu já falei que você precisa, um dos conselhos é investir em educação financeira. Quando você entende de verdade como é que as coisas funcionam, você nunca vai entrar no investimento de risco. Você vai entender que o melhor retorno vem do trabalho. E aí, depois disso, por mais que existam investimentos que te dão um risco maior, mas te dá mais lucro, você evita esses porque você pode ficar sem. E quando você foca em investimentos, quando você foca em coisas que são devagar, mas continua crescendo. Então, por exemplo, muitas vezes é melhor você aprender a vender um produto e mesmo que você esteja no início com um ROI menor, o retorno está sendo pequeno, mas é melhor isso. E você, conforme domina, você sabe quanto bota e quanto volta, do que às vezes você correr um risco total de investir em algo que você não conhece. Então, o que não dá é investir naquilo que não conhece. E, gente, sinceramente, uma das melhores coisas que você pode fazer é evitar tudo que tem risco, tudo que tem muito risco, e focar no trabalho da forma digna para estar crescendo. É a melhor coisa. 7º conselho, invista em ativos. O que é ativos? Ativos coloca mais dinheiro no seu bolso. Passivos tiram dinheiro do seu bolso. E se você investe mais em ativos, o que vai acontecer é que cada investimento que você fez vai colocar mais dinheiro. Vou dar um exemplo muito prático de um investimento que eu fiz com base em tudo que eu vim ensinando para vocês aqui. Tem todos esses princípios já aplicados. Teve um canal que eu passei mais de um ano, investi, somando todos os meses, mais de 10 mil reais. E na época em específico, 10 mil reais para mim fazia muita, mas muita diferença. E não estava dando retorno. Mas por que investi mais de 10 mil reais em um canal que não fazia retorno? Porque eu já tinha feito com o canal sem investimento e já tinha começado a voltar muito. E aí, quando eu comecei a entender o jogo do YouTube e quando eu entendi que tem como garantir o resultado, eu disse, é melhor, já que meu tempo é limitado, tá investindo, sabendo que, de certeza, esse canal daqui a 1 ano, 2, vai me voltar muito mais do que só fazer eu mesmo tudo sozinho. Então demorou para o retorno vir, mas esse canal depois
voltou 6 dígitos, voltou 7 dígitos, e aí eu parei de investir nele. Ou seja, foi um ativo. No primeiro momento saiu do meu bolso e saiu justamente do orçamento que eu coloquei também para estar investindo. A partir do momento que começou a se pagar e não precisei mais investir nele, eu peguei uma parte do orçamento que veio dele, coloquei em outra coisa. E sempre tem que ser assim, não importa. Sempre você tem que, começou uma coisa, se questione. Esse investimento está compensando? Se você vai colocar alguém para fazer algum trabalho específico, de uma estratégia que você aprendeu, alguém na equipe, você tem que pensar, esse investimento está compensando? Esse investimento aqui, eu de fato estou tendo um retorno maior? Porque senão, então você precisa aprender primeiro o que é mais lucrativo para depois você colocar. Porque eu vejo um monte de gente colocando mais pessoas sem estar compensando e aí depois elas não entendem porque do nada começaram a ficar no prejuízo. Não é do nada, é porque tem poucas coisas que dão retorno. Muitas coisas a gente faz porque é necessário, mas não dá retorno. E quando você vai colocar mais pessoas, tem que ter mais pessoas fazendo o que dá retorno, o que coloca mais dinheiro no seu bolso. Então, invista em ativos. 8º conselho, evite gastos desnecessários. Muitas pessoas acabam por querer ter uma vida para mostrar para as pessoas, gastar em coisas que para elas agora, de fato, não vai acrescentar financeiramente. Então, assim, se você precisa de algo, seja relacionado à comida, seja relacionado à saúde, e é necessário, faz. Mas se você precisa de alguma coisa que você sempre vai justificar que você precisa, mas se você for ver, isso não é tão urgente. Se você vê que de fato não é urgente, evita esses gastos desnecessários, porque é sobre você colocar mais dinheiro para dentro. Chega um momento que não tem limite. É mais dinheiro para onde? Para dentro. Para que depois que você colocou mais dinheiro no caixa, você já teve toda a sua vida transformada, porque você mudou sua mentalidade, aplicando todas as coisas. Não tem como. É por isso que no início do vídeo eu falei que se você aplicar do zero, você começa a construir uma nova história. Começa a fechar as torneiras de onde estava saindo muito dinheiro. E mesmo que hoje você esteja no fundo do poço, se você desejar, você bate no peito e diz: eu vou construir uma nova história. Eu não sei se você é novo, menor de idade, se você já tem uma idade mais avançada, mas o que eu sei é, se você quer, não importa a raça, não importa a cor, não importa o gênero, o que importa é, se você quer, você consegue. Eu acredito em você. É por isso que eu dedico tanto esforço para vir aqui e estar trazendo conhecimento. Então, se você quer, meu amigo, você consegue. Entenda isso. Não aceite quando alguém disser para você que você não consegue. 9º conselho, eu falei para você poupar. Falei para você ter um orçamento para estar investindo. E o 9º é: tenha uma reserva de emergência. Por quê? Porque o que você coloca de orçamento para investir em outras coisas em específico, isso daí é para voltar mais. Mas você tem que ter uma reserva de emergência, por mais que isso é uma coisa mais difícil para a maior parte dos brasileiros. E eu explico para você, reserva de emergência é você ter pelo menos as contas, todas as despesas que você geralmente tem no mês, por 6 meses pelo menos por 6 meses. E para juntar esses primeiros 6 meses, dá muito trabalho. Mas depois é mais fácil. E não importa o trabalho que vai dar para esses primeiros 6 meses. Mas se você tiver a disciplina, focar em fazer mais. A questão é, você precisa, no primeiro momento, ter essa mentalidade. Porque, por mais que algumas pessoas dizem a você, não faça, mas a gente tem que pensar da forma correta. Qual é a forma correta? E se acontece algum problema, minha família depende de mim, eu não estou podendo, por exemplo, manter as coisas. Então, ao você ter essa reserva de emergência, você garante que seus filhos, as pessoas que dependem de você, sua empresa, vai continuar tudo funcionando, porque você tem 6 meses ali no caixa, tranquilo, para você ter paz. E uma das melhores coisas que você pode fazer é, no primeiro momento, sabe como você pode fazer essa reserva de emergência? Coloca para uns 2 meses para reduzir. Depois que alcançou para 2 meses, você começa a
pagar literalmente uma parcela até completar 6 meses. Um exemplo muito prático para você entender. Para ficar mais fácil, vamos supor, só para facilitar a conta para mim, que você gasta uma média de R$5.000 por mês. Então, 2 meses de reserva é quanto? 10 mil. E 6 meses é 30 mil. Uma vez que você já chegou em 10 mil, que você já tem 2 meses, até você chegar em 30 mil, você pode dividir isso em 12 parcelas e todo mês ir colocando. Mas se em 12 parcelas fica alto, você vai ver qual é o valor que fica acessível para você, se é 24, e todo mês vai colocando. E você busca pegar uma parte do dinheiro e reinvestir, porque a reserva é intocável para necessidade. Mas se você pega uma parte, igual eu falei lá no início, vai investindo, coloque em orçamento para crescer, conhecimento, reinvestimento no seu negócio, aí vai chegar um momento que você vai poder tirar mais de uma vez e colocar na reserva para ficar bem tranquilo. Então entenda que ganhar, poupar e investir são 3 coisas que poderia simplificar, que todo mundo precisa fazer. Mas ganhar é mais importante de tudo. Depois que ganhou, o que é que você precisa? Poupar. Porque se você ganha e gasta tudo, já era. Mas depois que poupou, o que é que você precisa? Investir. Porque ao investir, você vai ganhar mais. E esse ciclo se retroalimenta. É infinito, não tem limite quando você faz da forma correta. Então comece hoje a ajustar isso. 10º conselho, procure promoções e aumentos. Como assim? Por mais que você já tenha uma reserva, por mais que você já tenha dinheiro, comece a treinar a sua mente para comprar algo e já ganhar na compra. Ganhar porque comprou na promoção, ganhar porque, por exemplo, você precisa de roupa para o final do ano, mas ao invés de deixar para comprar no Natal mais caro, por exemplo, você comprou na Black Friday, você comprou em um momento que teve uma promoção de uma loja, e em tudo você vai fazendo isso, você antecipa, mas aí você já ganhou no momento exato. E procure aumento, por quê? Porque se você, na hora de comprar, paga menos, e se no seu serviço, que é uma coisa que eu faço, você busca gerar mais valor, você vai ter sempre aumento. Então, o que é que eu faço? Explicando, qualquer cliente meu, não importa se eu estou fazendo a parte estrategista, a parte de tráfego, não importa. O que eu faço questão é, no primeiro momento, vai ser o valor mínimo para compensar essa minha entrega. E esse valor mínimo fica estabelecido ali. Depois que eu mostro que eu gero muito resultado, eu digo, ó, agora que você viu que ninguém nunca fez o que eu fiz, porque eu consigo sempre passar essa segurança justamente por a gente focar muito no resultado, agora o valor que compensa para mim continuar é esse. Você deseja? Se a resposta for sim, continua. Se a resposta for não, valeu a experiência. Mas primeiro, antes de colocar um valor extremamente alto e estar assustando, eu coloco dentro da faixa de mercado, que é baixo, e aí depois que gerei muito valor, eu peço um aumento. E aí eu faço índice em tudo. Em tudo eu sempre busco tanto comprar mais barato, como tá sempre pedindo aumento. 11º, invista em experiências. Para você fazer networking, para você literalmente ter mais repertório, para você se destravar, experiências em eventos, experiências com pessoas que falam das coisas que você fala, porque às vezes no ambiente que você vive, a sua família não fala daquilo que você trabalha. E se você quer ser um grande profissional, eu aprendi enquanto estava na faculdade, e graças a Deus por cada pessoa que apareceu no meu caminho, que se eu quisesse ser o melhor, eu precisava fazer o que poucas pessoas faziam. E literalmente, o que eu fui fazendo ao longo do processo foi fazer cursos, ir treinando, investir em experiências, fazer network. Isso fez com que, quando eu terminei a faculdade, eu não dependia mais da faculdade, da minha profissão. Eu foquei em trabalhar no primeiro ano ali como arquiteto, que foi a minha área de formação em sociedade, mas levando em consideração que o marketing digital já vinha vendas
acontecendo, quando eu comparava o retorno do marketing digital no escritório, tinha uma estrutura grande, mas às vezes acabava não compensando tanto. Eu dizia, rapaz, eu vou focar mais no digital. Mas isso porque eu fui cada vez mais investindo em experiência, aprendendo novas coisas. E eu digo para você, sem medo, só essa semana, o que eu aprendi de coisas novas, eu poderia criar um curso para ensinar o que eu aprendi. Só que, por que eu aprendi isso? Porque eu investi em uma experiência. Eu fiz um investimento para ir para um evento, onde nesse evento eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Então, experiências vão fazer você chegar em lugares que no braço você não vai. 12º, e para você não ficar com peso na consciência, evite comparação com os outros. Cada um tem o seu tempo, o seu processo vai ser sempre diferente. Então é o seguinte, se você se compara e fica mal, essa comparação é negativa. Mas se você se compara da forma correta, você olha para alguém que já tem muito resultado e pensa, o que essa pessoa fez para estar lá? Rapaz, ela fez sacrifícios que eu ainda não fiz. Quando eu comecei literalmente a olhar para todo mundo que tinha resultado, eu via que as pessoas faziam sacrifícios que eu ainda não estava fazendo. Aí eu comecei a entender por que, por mais que eu já estava há muito tempo em altos e baixos, eu ainda não tinha chegado lá. Porque na verdade, eu queria, mas ainda não estava fazendo uma entrega extremamente acima do que as pessoas comuns fazem para ter o resultado. E aí quando eu mudei, passei a focar com muita intensidade, 1 ano foi suficiente para o jogo mudar. 1 ano foi suficiente para tudo virar. Mas isso levando em consideração que eu foquei o máximo possível em quando eu estava me comparando e extrair aprendizado. Então, se tinha alguma comparação que eu me sentia mal, eu tentava na hora, na mente, por que eu estou me sentindo mal? É o que está acontecendo? É inveja? Não, não é inveja, é porque ainda eu não consegui ter. Então é porque eu ainda não consegui? Então o que é que eu preciso fazer? Tentava entender, porque cada pessoa vai ser diferente. Tem pessoas que quando vê os outros tendo resultado é inveja. E se for inveja, reconheça, não tem nenhum problema. É importante você ser sincero consigo mesmo e melhorar do que você muitas vezes ficar se iludindo. Porque teve várias vezes que minha vida passou para um outro patamar porque eu mesmo não estava mais aceitando como eu estava vivendo. Não foi uma pessoa que veio e disse, você precisa mudar isso. Foi eu mesmo que já não aceitava. Então as comparações corretas vão fazer você ir subindo o nível. E quanto mais você sobe, você vai encontrar pessoas nessa sintonia que vai te ajudar a crescer, continuar em frente. 13º, mantenha-se atualizado das áreas que você trabalha, das inovações, porque você vai poder iniciar uma onda de resultados. Porque tem muitas empresas que demoram a inovar. Então mantenha-se atualizado para inovar, porque a inovação destrói as empresas que não se atualizam. Então se você está buscando inovar, o que vai acontecer é que você mantém fazendo aquilo que está dando certo, mas você já está testando algo novo. Você começa a surfar uma onda de oportunidade. Só nos últimos anos, o que aconteceu desde quando começou a parte dos vírus, que eu não vou falar porque que dei problema, antes dava, não sei se ainda dá aqui no vídeo, depois, principalmente nessa área que nós trabalhamos do marketing digital, no final do ano passado começou uma avalanche de informações sobre inteligência artificial. Tem muita gente que começou a rejeitar, mas tem muita gente que já aproveitou lá. Hoje, por mais que é muito falado, ainda é só o início. Tem muitas pessoas que não conhecem. Então, coisas desse tipo que vêm para ficar, ao invés de você rejeitar, você precisa buscar fazer alguma coisa com isso para sua empresa não ficar para trás. Buscar implementar, buscar entender, porque ao fazer isso, você garante a sua sobrevivência. Para tudo. Se você chegou até aqui, você merece o meu reconhecimento. Então faz o seguinte, comenta aqui abaixo, nada vai me parar.
porque são poucas pessoas que em um vídeo como esse chegam até o final. E nós já vamos agora para o 14º conselho. Então comenta, nada vai me parar, porque eu vou estar vendo cada comentário e isso demonstra que você está comprometido, você quer de fato fazer com que o dinheiro esteja trabalhando para você poder conquistar tudo que você deseja, ter a liberdade que você merece. 14º conselho, comece a programar sua aposentadoria. Aí talvez você diga, mas Aécio, por quê? Qual a necessidade? Se programar não é hoje você guardar dinheiro para que lá na frente você esteja sem trabalhar. Se programar é você já começar hoje, fazer projeção do que você faz. Então, na prática, como eu trabalho, se eu escolhesse só uma coisa que eu quero, até mesmo quando tiver com idade mais acima, continuar. Existe algo que é mais simples? Existe. Mas se pelos próximos anos eu continuar fazendo só essa coisa, eu vou ganhar cada vez mais? A resposta também é sim. Então eu já estou programando minha aposentadoria. Eu já sei que existe uma coisa que vai aumentar cada vez mais meu resultado e que eu posso, se eu quiser, trabalhar com isso. Agora, se eu quiser, porque quando eu digo programe sua aposentadoria, você faz o que quiser. Se você tem um plano de morar em um sítio, de fazer o que quer que seja, você só precisa saber que enquanto você tem energia, trabalhe. Enquanto você pode, trabalhe. E depois que você chegar no objetivo que você deseja, se você quiser continuar trabalhando, tá tudo bem. Trabalhe. Por quê? Porque ninguém dita como você deve viver. Viva suas próprias regras. Não existe certo ou errado. Se você trabalha muito e você está feliz, está tudo bem. Agora, se você quer ter mais tempo para estar fazendo outras coisas, aí você organiza. Por que é importante falar sobre isso? Porque às vezes, ao você se comparar, que é uma das coisas que você tem que evitar se você deseja conquistar sua liberdade e tá ganhando cada vez mais, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas se comparam, aí existe alguém que trabalha menos e você não entende que você está vivendo uma época diferente ou que o seu objetivo e aquilo que você deseja para o futuro é diferente. Porque pensa comigo, se eu pego alguém que não tem exatamente o plano que eu tenho para minha aposentadoria e eu vejo o que essa pessoa está fazendo da vida dela hoje, eu posso até pensar que ela está vivendo melhor que eu. Mas se eu tenho muita clareza daquilo que eu quero, eu sei que lá na frente eu vou estar melhor, tanto fisicamente, financeiramente, mentalmente e espiritualmente, porque eu estou focando lá na frente, enquanto a pessoa só está vivendo hoje. Tem muitas pessoas que não conseguem dizer não à recompensa imediata, não conseguem fazer sacrifício. E se você deseja ser uma pessoa que cresce sem parar, isso é um exercício diário. Dizer não. E dizer não é justamente trabalhar naquilo que faz sentido para você e não sair do caminho, permanecer inabalável. 15º conselho: esteja aberto à oportunidade de renda extra. Por que isso é essencial? Porque eu não sei quanto você estabeleceu que é um valor que vai literalmente te possibilitar ter liberdade financeira. Geralmente, quando eu faço esse cálculo, eu vejo um valor que, a partir desse valor, você pode literalmente, pelos próximos anos, até o final da vida, continuar com o mesmo estilo de vida que você consegue permanecer mesmo sem trabalhar. Se você chegou nesse nível, que é um nível que demora muito, mas a partir do momento que você chegou, você pode às vezes querer evitar mais investimento, evitar comprometimento. E a questão é, você tem que treinar a sua mente. Uma coisa que eu aprendi, quanto mais eu fui crescendo e quanto mais eu fui convivendo com pessoas altamente prósperas, foi que uma pessoa próspera sempre está com a mente aberta para ganhar mais, para uma oportunidade de renda extra, para uma oportunidade que às vezes vai ser por alguns meses ou alguns anos. Mas por quê? Porque se aquilo vai de fato colocar mais dinheiro no bolso, tá tudo bem. Se não vai, você tem que reconhecer para dizer não. Então esteja aberto. Não poupe esforço quando for sobre colocar mais dinheiro no bolso.
desde que você entenda que a partir do momento que você tem dinheiro, você pode justamente pagar para as pessoas estar te ajudando nesse processo, porque ninguém faz nada só, e quanto mais você reconhece isso, mais você cresce. 16º conselho, e esse daqui, levando em consideração tudo que eu já falei até aqui, é extremamente essencial. Proteja seu patrimônio, seja comprando imóveis, seja você diversificando, colocando uma quantia com liquidez em um banco, outra quantia em um investimento que vai começar a render cada vez mais. Eu não entendo alguns termos. O que é liquidez? É quando você coloca o seu dinheiro em um investimento que é seguro, você protegeu ele, mas você pode sacar o dinheiro agora se você quiser. E tem investimentos que eles dão uma segurança, mas você não pode sacar agora. Você tem que esperar, por exemplo, 5 anos, 10 anos, 2 anos, o prazo ali daquele investimento. Por conta que, dependendo de como você vai fazer, você tem que esperar. Agora, se você entende que proteger seu patrimônio não é apenas colocar em um local o dinheiro que você possa utilizar, mas é você investir em coisas que, passe o tempo que for, elas vão aumentar o valor. Seja imóvel, seja casas de aluguel, o que quer que seja. Porque imóvel, eu falo você pelo menos ter o seu em algum momento. Mas casas de aluguel é você começar a ganhar dinheiro, porque aquela casa vai estar se pagando. Todos os meses a pessoa está lá e você está ganhando com aquele recurso. O que importa, e isso sim de fato muda a sua vida, é que você proteja, porque vai que acontece algo aí, igual já aconteceu no Brasil há um tempo atrás, que o governo pegou o dinheiro das pessoas. Então você tem que proteger. É por isso que no Brasil tem tantos milionários que saem do Brasil. É um dos países que mais perde milionários, porque para proteger eles vão para os países mais seguros. Existem países que têm um índice de segurança muito alto e eles acabam fazendo isso. E existem outros que vivem no Brasil, mas adivinha, para proteger o patrimônio o dinheiro está fora, está em locais seguros. E aí, agora, o que você precisa saber é que você precisa ir atrás desse conhecimento. Se você não tem, você vai atrás. E você começa a fazer coisas que você já está protegendo com base no hoje, para que depois você possa fazer coisas maiores. Viva o hoje da melhor forma possível. 17º conselho, aprenda com os erros. A maior fonte de aprendizado está justamente no erro. Quanto mais rápido você erra. Então, não tenha medo de errar, mas aprenda com eles. Aprenda todos os dias com os seus próprios. Eu tenho um hábito que é anotar tudo aquilo que eu aprendi no dia. O que eu errei, que eu vou parar de fazer. Aquilo que deu certo, que eu vou repetir. Então, se você está aprendendo consigo mesmo todos os dias, você não vai passar igual as pessoas anos cometendo o mesmo erro. Você coloca um chega, porque muitas vezes sua vida fica estagnada porque você aceita uma coisa que você sabe que está destruindo sua vida, uma coisa que você sabe que não está colocando você para frente. Então aprenda com os seus erros, e se você puder fazer de uma forma inteligente, aprenda principalmente com os erros dos outros para você não chegar a cometer. Essa é uma das melhores formas. Veja o que é que as pessoas fizeram que erraram e já evite isso. Se você pode, melhor ainda. 18º conselho, mantenha um estilo de vida moderado. Até porque, para você ganhar mais velocidade, você não precisa ter um estilo de vida com um custo alto. O que você precisa é fazer o dinheiro voltar mais. Daí vai chegando um momento que, mesmo que você aumenta o seu custo de vida, ele ainda está moderado comparado ao que volta. Então seja o mais moderado. Lembre-se, é sobre ganhar mais. Não é aumentar primeiro o que você gasta, é ganhar mais. 19º conselho, crie o ambiente que vai fazer você transformar a sua vida. E isso é algo que eu sempre fiz. Quando eu precisei sair do escritório de arquitetura, eu criei um ambiente onde todo dia eu estava aprendendo com pessoas que já trabalhavam com aquilo que eu desejava dominar, e eu também estava fazendo para mim. Eu sempre, de forma estratégica, por mais que passei literalmente muito tempo isolado, muito tempo literalmente, sabe aquele ditado, suma por um ano e as pessoas não vão te reconhecer? Eu acho que eu sumi por alguns anos,
Mas tá tudo bem, faz parte do processo. O que importa é você precisa criar um ambiente, investir em pessoas que te inspiram, estar próximo para que isso mude o máximo de coisas possíveis. E, gente, se você cria um ambiente que te transforma, nada te para. Porque é o ambiente, geralmente, que faz você acabar voltando para a estaca zero. É o ambiente que muitas vezes te desanima. Se você cria um novo ambiente, é você que dita as regras. Então, por mais que doa, não é legal, depois de um certo momento, você permanecer com sua família. Porque para você visitar, para você ajudar eles financeiramente é bom. Mas se a gente leva em consideração para você fazer mais recurso, para você crescer mais, você precisa fazer um sacrifício. E dói, porque eu sei que dói, mas você fazer um sacrifício para você crescer mais. Porque quando chegar o momento, se você precisar estar com eles, qualquer coisa que eles precisarem, você está ali. Então, às vezes, esse sacrifício é justamente para você amar tanto que você vai fazer isso. Porque pense comigo, se você está só nos finais de semana, por mais que às vezes isso te afete, mas não vai afetar tanto quanto se você está todo dia vivendo com eles debaixo do mesmo teto. Então, se você vai reduzindo, tá vendo a cada 15 dias, um mês, você mantém, tudo bem, faz parte da vida adulta. E isso faz sentido para você, você faz. Mas, Écio, é muito importante a família para mim, é uma coisa que eles precisam. Então, com base no que você vive, aí você vai precisar estar perto deles. Porque cada um vive uma realidade. Na minha realidade, eu vim de um sítio e justamente onde tinha mais oportunidade foi em cidades maiores, e aí eu tive que sair do sítio e ir para locais que tinha mais oportunidade para estar crescendo. Mas adivinha qual é o local que eu amo ficar no final de semana? No sítio, com a família. Por quê? Porque lá, naquele momento que eu posso ser eu posso ficar de boa, por mais que tenha algumas coisas que acontecem entre família, discussões, que isso é comum, mas é a família e tá tudo bem. Chegamos no 20º conselho. Eu disse que era 20 conselhos para você literalmente enriquecer do zero e para você literalmente conquistar tudo o que deseja. Se você chegou até aqui, faz o favor, não poupa esforço, seja uma pessoa diferente, comenta, nada vai me parar. Porque se você ainda não comentou, eu quero que o maior número de pessoas deixe esse comentário para que eu tenha noção da quantidade de pessoas que chegaram até o fim. Porque o que é que acontece? Poucas pessoas querem investir para estar aprendendo e crescer mais. E quando você chega até aqui, você demonstra que você está comprometido. Dito isso, o 20º conselho é: seja paciente. E isso aqui eu tenho que trazer um conhecimento que eu acho que poucas pessoas viveram, mas pelo fato de eu ter passado na pele, eu tenho tanta autoridade para falar que você pode aplicar. Quando eu passei 5 anos de altos e baixos no marketing, tinha meses que eu ficava pensando, tô rico, tinha meses que eu pensava, tô pobre, tinha meses que tô rico, tô pobre, porque o resultado oscilava, eu ainda não tinha dominado, eu tentei várias estratégias, 5 anos, mas eu fui paciente o suficiente para não desistir, porque eu já sabia que pessoas com a mesma coisa tinham conseguido resultados maiores, eu só não tinha encontrado ainda. Hoje, graças a Deus, já fazem mais de 8 anos que eu estou no marketing. Na época fazia mais de 5 anos e no 6º ano, em um ano, foi suficiente para que eu conseguisse, através dos lançamentos, fazer 5 dígitos, 6 dígitos, 7 dígitos. E eu estou falando em um ano. Agora, eu fui paciente para poder viver isso em um ano. E aí você pode achar que foi o que eu fiz em um ano que me fez chegar nesse resultado. É óbvio que eu me esforcei mais, mas foi a somatória de todos os pequenos esforços que foram acontecendo. Então tenha pressa em estar executando. Todo dia executar, mas seja paciente para executar no seu limite. Eu ia executando o que eu podia, mas eu estava ciente que eu não vou parar. Isso é para mim. E se não for, eu vou fazer ser.
É sobre você entender que se as outras pessoas conseguiram, você consegue. Eu até ficava pensando, eu vejo as pessoas fazendo coisas erradas e tendo resultado, mas eu não vou fazer errado, eu vou fazer certo. É por isso que muitas vezes as pessoas estranham que eu não perco minha conta de anúncio, eu faço de uma forma totalmente diferente, porque eu aprendi o jeito certo, o jeito de anunciar, criando relacionamento com o Facebook, para ele não bloquear a conta, de fazer dentro de princípios, ou seja, não corrompa princípios. Seja paciente, no seu ritmo, no seu tempo. A sua hora vai chegar, até porque quem planta é obrigado a colher. Você só precisa manter o seu plantio. Uma grande colheita acontece depois de um grande plantio. E agora, a você que chegou até aqui, eu agradeço por toda a atenção, agradeço por você acompanhar os vídeos desse canal. Bora vender. Eu vejo você no próximo vídeo. Bora vender!